Oi, 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 gente! Oi, 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 galerinha! Saudades de todos vocês, bastante! Então, a prof, antes da gente continuar com a apostila 2, que será depois das férias, certo? A prof precisa retomar alguns pontos com vocês, certo? Alguns conteúdos da apostila 1, para que a gente possa continuar com a apostila 2, certo? A apostila 2, ela vai falar também sobre classes e ordens, classe dos bilhões que nós entramos e arredondamento. Então, por isso que a prof precisa dar uma retomada nisso. Vou colocar aqui o que a prof colocou em alguns tópicos para vocês poderem acompanhar. Está aqui, certo? Então, nós começamos com os símbolos e as regras do sistema de numeração egípcio. A gente sabe que o sistema de numeração egípcio, ele já vem lá da antiguidade, certo? De muito tempo atrás. Então, os egípcios, eles criaram um sistema muito interessante para escrever os números. E eles basearam em grupos. Essa ideia de agrupar foi utilizada nos sistemas mais antigos de numeração. Vejam, hoje a gente utiliza o sistema de numeração em grupos também, porque nós separamos eles em dezena, centena e unidade, certo? Então, são grupos, a gente continua seguindo o mesmo sistema. Então, voltando aos egípcios, cada unidade era representada por. Então, olha lá, eles podiam repetir esse símbolo até 9 vezes, certo? Então, até o número 9, eles usavam os palitinhos, certo? Quando eles chegavam na dezena, eles substituíam pelo cordão. Ó lá. Então, ó, aí eles utilizavam, ó, 10 é um cordão. O 11, eles usavam o cordão mais um palitinho, certo? E ali eles chegavam, iam usando 20, até o 99, eles podiam usar o cordão, certo? Para representar a centena, olha lá, ó, os nove calcanhar que eles diziam, né, foram substituídos por um rolo de corda. Claro que hoje a gente chama o calcanhar de cordão. E o rolo de corda já era para representar o quê? 100, certo? Então, eles escreviam o 200 com 2 rolos de corda, 300 com 3 rolos de corda, o 400 com 4 rolos de corda. E assim eles iam até 900. 9 rolos de corda, representava 900. 10 marcas de 100 eram trocadas pelo símbolo a flor de lótus, certo? Que daí ela já representava 1000. Então, quando eles chegavam a 900, para eles fazerem 1000, eles usavam uma flor de lótus, representava 1000. Assim, a cada marca de 10, mudamos o símbolo. Veja os símbolos utilizados pelos egípcios e o que significa cada marca. Então, tá lá, ó, certo? Todos os símbolos lá até 100. Até 1, 2, 3. Até 1 milhão, certo? Que é o homem. Que é o homem. 1 milhão, certo? Olha o exemplo. O número 5.068 para os egípcios seria escrito assim. Gente, olha lá quantos símbolos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 flor de lótus representa 500. Certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 cordões representa o 60. E 8 palitinhos que representam o 8. Certo? O 0 não é representado. Então, a gente sabe que 568. Ou seja, ó lá, tudo aquilo que eu falei, ó, 5.000, ó, 1.000 mais 1.000 mais 1.000 mais 1.000 mais 1.000, que dá 5.000. 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10, que dá 60. E 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, que dá 8. Certo?
E esse daqui eram os símbolos egípcios, ó. Certo? Ó, os palitinhos até 9, o 10 usava corda, o 100 usava o rolo de corda, aí o 1000, o 10.000, o 100.000 e 1.000.000, certo? Agora o sistema de numeração romano. Esse sistema de numeração é o mais usado nas escolas. Então, a gente às vezes até esquece dos egípcios. A gente utiliza bastante os romanos, certo? Então, depois do nosso sistema, o romano é o mais usado. E também nas representações de designação de séculos e datas. A gente pode ver na apostila que nós temos, principalmente na de história, nós temos muitos séculos. Século X, século XV, século XX. É tudo escrito em números romanos. E datas também. Indicação de capítulos e volumes de livros também. Se a gente for nos capítulos, a gente vai ver o número romano lá aparecendo, mostrando qual é o capítulo. E em alguns relógios a gente encontra desta forma, com números romanos, certo? Então, os números romanos, ele é depois do nosso sistema de numeração indo-arábico, o sistema romano é o mais utilizado. No sistema de numeração romano, é utilizado 7 letras, quer dizer, 7 símbolos, né? Que representam os seguintes números. Então, cada símbolo aqui, cada letra, representa uma numeração. Então, nós temos lá, ó, o 1 é o I, o 5 é o V, 10 é o X, 50 é o L, 100 é o C, 500 é o D e o 1000 é M. Para formar outros números romanos, utiliza-se as letras acima, aquelas que eu já mostrei ali, repetindo-as 1, 2 ou 3 vezes, nunca mais de 3. Sendo que as letras V, L e D não podem ser repetidas. Então, guardem lá, a V, a L e a D não podem ser repetidas. Então, olha lá, ó, elas repetem só até 3 vezes, ó, certo? O 4 já é o I com o I na frente e o V. Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente, certo? Para formar números diferentes dos citados até agora, devemos saber que as letras I, X e C colocam-se à esquerda de outras de maior valor para representar a diferença deles. Então, quando eu coloco o I, o X ou o C na frente de uma de maior valor, o que eu estou diminuindo? Quando ela está à esquerda, na frente, eu estou diminuindo daquele número ali. Por exemplo, I, coloca-se à esquerda de V ou X. Se eu coloco o I aqui, gente, ó, aqui eu estou, em vez de 5, eu estou falando 4, certo? Se eu coloco aqui, ó, o X vale 10. Se eu coloco a letra I aqui, ele não vale mais 10, ele vale 9. Então, ele diminui, certo? O X, se eu coloco à esquerda de L, por exemplo, aqui está L. L vale quanto? 100. 100. L vale quanto? 50. Se eu coloco o X aqui, ele vai valer 40, porque o X vale 10. Então, é 50 menos 10, que ele fica 40, certo? O C vale 100. Se eu coloco o X, que vale 10, eu vou ter o número 90, certo? E o C coloca-se à esquerda de D ou M. Então, toda vez que um número I, X ou C está na frente desses números aqui, certo? Ele diminui. Esse eu já fui aqui. Se colocarmos um símbolo de maior valor primeiro que o de menor valor, somamos os números assim, ó. Ó lá, ó, o V. Se eu coloco o I do lado direito, é a mesma coisa que seja 5 mais 1, vale 6.
Se eu coloco os 3 pauzinhos, que vale 1 cada um, depois do X, eu vou ter 10 mais 3, certo? O L com o I e o V, olha lá, o L vale 50, tá aqui. E o I antes do V vale 4, por quê? Porque V vale 5. Se o I está à esquerda, eu estou diminuindo, então ele fica 4. Então, 50 mais 4, 54. E o C vale 100, com o X, que vale 10, 110. Certo? Se colocarmos um símbolo de menor valor primeiro que o de maior valor, diminuímos os números assim. Olha lá o que eu expliquei. Ó, estou colocando o I, que é menor, antes do V. É 5 menos 1, fica 4. Ó, o I de novo antes do X. 10 menos 1, 9. Ó, o X lá que é menor do que o L. 50 menos 10. Certo? E assim eu vou fazendo. Então, eu tenho que sempre olhar. Se o número menor está antes do maior, eu diminuo, eu subtraio. Certo? Se o número está depois, o número menor está depois, eu somo, eu adiciono. Nosso sistema de numeração. O sistema de numeração que normalmente utilizamos é o sistema de numeração decimal, pois os agrupamentos são feitos de 10 em 10 unidades, certo? Então, aqui nós temos os grupos. Os símbolos matemáticos utilizados para representar um número no sistema decimal são chamados de algarismos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por quê? Porque eles não se repetem. Então, o nosso sistema decimal também lembra o dos egípcios, porque iam até o 9, que são utilizados para contar unidades, dezenas e centenas. Esses algarismos são chamados de indo-arábicos, porque tiveram origem nos trabalhos iniciados pelos hindus e pelos árabes. Com algarismos, formamos numerais. Numeral é o nome dado a qualquer representação de um número, certo? Então, qualquer representação de um número é um numeral. Veja um exemplo de como contar o conjunto de bolinhas a seguir, agrupando-as de 10 em 10. Então, olha lá, fiz um grupinho com 10 aqui, um grupinho com 10 aqui, um grupinho de 10 aqui. E aqui ficou 1, 2, 3, 4, 5 sozinhas, por quê? Porque não tem mais 5 para formar outro grupo. Só ficou os 5, então eu deixo o grupo separado. Então, eu tenho aqui um grupo de igual a 35 bolinhas, porque eu não posso deixar de contar esses aqui. Só que esses aqui não formam um grupo porque só tem 5. E o grupo eu formo com 10, certo? Então, eu tenho 10, 20, 30 e mais 5 soltas. Então, aqui ficou igual a 35 bolinhas. A partir do agrupamento de 10 em 10, surgiu a primeira definição. O grupo de 10 unidades, recebe o nome de dezena. Assim, cada grupo de 10 dezenas formam uma centena. Os grupos de 1, 10 e 100 elementos são chamados de ordens. Cada ordem forma um novo grupo. Exemplo, o número 352 possui 3 ordens e uma classe. Por que 3 ordens? Porque ele tem lá, ó, centena, dezena, unidade. Certo? O número 3 possui 3 ordens e uma classe. Qual que é a classe? Unidade simples, certo? Então, é uma classe só. A classe das unidades simples, mas ele tem 3 ordens, que é centena, dezena e unidade. O número 2698 possui 2 classes e 4 ordens. Então, olha lá. Por que 2 classes? Porque 689, que é a unidade, dezena e centena, está na classe das unidades simples, e o 2 já faz parte da classe dos milhares. Então, olha lá, o 2 é a ordem das unidades de milhar. O 6, ordem das centenas. O 9, ordem das dezenas. E 8, ordem das unidades. Toda classe tem a ordem da centena, dezena e unidade, certo?
A partir daí, fica mais fácil a leitura dos números. Então, olha lá. Olha lá as classes: milhões, milhares e unidade simples. As ordens, ó, centena, dezena, unidade de milhão, centena, dezena, unidade de milhar e centena, dezena, unidade simples. Certo? Então, olha o número lá, 2.351. Tá aqui, ó. Certo? Por quê? Porque o 2 está na classe dos milhares, na ordem de unidade de milhares, certo? E aqui estão todos os outros, então não importa os números, eu tenho que olhar as classes e as ordens. As classes são aqui em cima e as ordens aqui, ó. Se ele tá na centena, quantas ordens? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o número 2, ele tem 9 classes, certo? Então, o número 2 tem 9 ordens, certo? Os números naturais podem ser compostos e decompostos, ou seja, podem ser representados de diferentes maneiras. O número na forma composta, ó, 5.845. O número na forma decomposta é 5.000, que está aqui representando o 5, 800, que está aqui representando na centena, por isso 800, o 50 na dezena e o 4 na unidade. Certo? Observe que as duas formas não alteram o valor. Veja o exemplo abaixo. Número 423 decomposto. Observe que cada algarismo ocupa uma ordem e cada ordem tem um nome específico. Olha lá, 423. O 4 está aqui, ó, na centena, ó o 4 na centena. O 2 está na dezena e o 3 está na unidade. Certo? Entende? Então, esse número 423, ele tem uma classe, que é a classe das unidades simples, e ele tem 3 ordens. Em razão de ser um sistema de numeração decimal, outra característica é que o valor do número é determinado pelo valor da casa onde ele está posicionado. Todas as ordens, dezena, centena, unidade de milhar e assim por diante do sistema de numeração decimal são organizados pelas formações de grupos de 10, como eu já falei lá no outro slide. 10 unidades, uma dezena. 10 dezenas, uma centena. 10 centenas, uma unidade de milhar. 10 unidades de milhar, uma dezena de milhar. 10 dezenas de milhar, uma centena de milhar. E assim seguindo esse mesmo grupo de 10. Sendo assim, se o número está posicionado na ordem da dezena de milhar, valerá 10.000. 10.000 unidades. 1.000 dezenas, 6 centenas, 10 unidades de milhar e uma dezena de milhar, certo? O zero é um número muito importante, pois uma das suas funções é marcar a posição da casa vazia, certo? Eu não posso deixar a casa vazia, aí eu vou completar com 0. Por exemplo, o número 13.401. O 0 não pode deixar de ser escrito, e se isso acontecer, o número formado será outro. No caso desse número, o 0 marca que a ordem das dezenas está vazia. Para compor e decompor um número, devemos observar todas as ordens. O número acima seria assim decomposto, ó. Uma dezena de milhar, mais 3 unidades de milhar, mais 4 centenas, mais 0 dezenas, mais uma unidade. Outra representação possível da decomposição é 10.000, porque o 1 está lá na casa da dezena de milhar, então 10.000, mais 3.000, porque o 3 está na casa da unidade de milhar, 400, porque o 4 está na casa da centena, o 0 eu não tenho, então eu não coloco, né? Mais uma unidade. Então, as duas formas estão corretas. Se eu quiser colocar o 0 dezenas, eu posso também, certo? Aí eu iria colocar aqui mais 0 dezenas.
mais o 1, certo? Posso colocar assim? Posso, gente. Também está certo. O arredondamento. Muitas situações cotidianas envolvendo valores destinados a contar podem ser facilitadas utilizando o arredondamento. Por exemplo, na informação do resultado de uma pesquisa sobre o valor das importações, a quantia de 89.889. Volta. 1, 2, 3. A quantia de 89.862.145.065 pode ser repassada como 90 milhões, sem comprometer o valor exato. Utilizando o arredondamento, facilitamos a compreensão da informação, certo? Então, eu posso pegar todo este número aqui e arredondar ele para 90 milhões? Claro que posso. Certo? Posso fazer isso, sem problema algum. Eu não vou comprometer o valor dele. Eu estou estimando, certo? Aproximando. O arredondamento também é muito prático nas situações envolvendo inúmeros valores, pois facilita a estimativa de quantidade, a aproximação. Primeiro, o arredondamento dos números inteiros. Quando um número apresenta uma grande quantidade de algarismos, nós podemos arredondá-lo para facilitar os cálculos. Veja como ocorre a classificação de um número em ordens e classes. Então, tá lá, ó, as ordens e as classes da mesma forma que a gente já conhece. Cada coluna representa uma ordem. As unidades são a primeira ordem, as dezenas a segunda ordem, as centenas a terceira ordem, as unidades de milhar a quarta ordem e assim por diante. Por exemplo, se a área de um país é de aproximadamente 4.532.789 quilômetros quadrados e desejamos fazer um cálculo qualquer utilizando esse número, nós podemos fazer uma aproximação. Isto é, nós podemos, por exemplo, arredondá-los para a unidade de milhar mais próxima. Isso nos indica que os números que estão à direita, aqui, ó, à direita, esse aqui, ó, gente, certo? Da unidade de milhar, serão substituídos por zero e ficaremos com o número 4.532.000 e zero. Certo? Nós arredondamos. Se quisermos arredondar o nosso valor para a dezena de milhar mais próxima, nós iremos substituir por zero todos os algarismos que estão à direita da dezena de milhar. Aqui, ó, gente, a dezena de milhar, ó. Então, eu arredondei aqui, ó. Se eu quiser arredondar a dezena de milhar aqui, eu arredondo e ela passa a ser zero. Quando fazemos esse tipo de arredondamento, o resultado final do nosso cálculo não será exato. Ele será apenas uma estimativa, uma aproximação. Mas essa estimativa nos aproxima bastante do resultado real. Para arredondar números, vamos seguir a seguinte regra básica. Se o número for igual ou maior que 5, então arredondamos para cima, ou isto é, para mais. Então, se ele é 5, certo? A gente arredonda ele para mais. Então, é como se eu estivesse colocando um número assim, ó. 5 mais 1, por exemplo. Então, ele seria 6. Certo? Então, o arredondamento para cima. Se o número for menos que 5, arredondamos para baixo, que fica 0. Certo? Essa é a regra que está na apostila. O arredondamento para a dezena mais próxima. Os números arredondados para a dezena mais próxima terão os dois números finais igual a 0, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ou 90, porque estamos falando de dezena. O que vai determinar o valor da dezena é o valor antes dela, que é a unidade. Então, aqui, ó, o zero. Por exemplo, o número 11. Olha lá, já está marcadinho ali com a unidade. Está entre 10 e 20. E a unidade é 1.
que é menor que 5. Então, arredondamos o número para baixo, fica 10, certo? Por quê? Porque ele é menor que 5. Então, eu vou arredondar ele para baixo, que é 0. O número 16 também está entre 10 e 20, mas a unidade é 6, que é maior que 5. Então, arredondamos o número para cima e temos 20. Por quê? Porque o número 6, ele está mais próximo de 20 do que de 10, certo? Para chegar no 20, faltam 4 números. Então, eu vou arredondar ele para mais, que é 20. Para o número 10, ele está a 6 números. Então, é muito maior. Então, eu vou arredondar ele sempre para a mais próxima. Mais exemplos, olha lá. 3.201 foi arredondado para 3.200. 213 para 210. 217, ó, está mais próximo de 220. 1.722, ó lá o 2 lá no final, ó, está mais próximo de quem? Do 0. Então, tá aqui. Certo? Então, esses são alguns exemplos. Agora, arredondando para a centena mais próxima. Então, eu vou sempre seguir a regrinha do 5, certo? Então, olha só. O número 110 está entre 100 e 200. E a dezena é 1, que é menor que 5. Então, arredondamos o número para baixo e temos 100, certo? 10 está mais próximo de 100 do que de 200. Então, eu vou para o mais próximo. Já o número 162 também está entre 100 e 200, mas a dezena é 6, que é maior do que 5. Então, nós arredondamos para 200, porque 62 está mais próximo de 200 do que 100, certo? Arredondamento para unidade de milhar. Também seguimos a mesma regra, certo? Olha lá, o número 1104 está entre 1.000 e 2.000. Então, eu posso arredondar ou para um ou para outro. E a centena é 1. Olha lá a centena, 1. Que é menor do que 5. Então, arredondamos o número para baixo e fica 1.000, certo? O número 1.635 está mais próximo de 2.000. Então, eu vou arredondá-lo para 2.000, certo? Por causa do número 6. Olha o número 6 lá na centena. Está mais perto de 10 do que de 0. Então, por isso que eu arredondo ele para 2.000. Certo, gente? Então, a prof queria mostrar isso para vocês, para que vocês pudessem entender um pouquinho melhor, certo? E para a gente poder passar para a apostila 2 entendendo isso. Então, a prof vai passar a lição de casa, que é uma lição de casa da apostila 2. Deixa eu pegar aqui a minha apostila 2, certo? Que a gente já entra na casa dos bilhões, certo? Então, lá no bloco de atividade da apostila 2, o bloco de atividade 2, lá na página 39 e 40, a ficha de atividade, certo? Da página 39 e 40. Então, é essa a lição de casa de matemática. Então, agora, nós vamos fazer essa correção somente após as férias. Espero que vocês se divirtam, aproveitem, descansem mais um pouco, certo? E se cuidem, continuem se cuidando, tá? E então, a gente fica por aqui. Boas férias para todos vocês. A prof vai ficar com mais saudades ainda. E até a nossa volta. Beijos para todos.